E Jó, ele tinha essa sinceridade. Jó, ele tinha essa sensibilidade no espírito. Jó, ele compreendia que se ele não fosse sincero, nada haveria de justificar ele estar na presença do Senhor. E percebemos aqui que o adversário ele nos observa 24 horas, irmãos. O adversário já estava observando Jó há muito tempo. Olha, sabe por que ele estava observando? Porque ele disse para o Senhor que tudo que Jó pede, o Senhor dá. Tudo que ele põe a mão prospera. Mas Satanás esqueceu de observar que a sinceridade de Jó era tão grande, que o material para ele era nada. Meu Deus, aleluia. Tudo aquilo que Deus faz na vida do que crê, irmãos. Se você seguir a palavra, você vai observar que quando o Senhor permitiu Satanás tocar na vida de Jó, foi um acontecimento atrás do outro, tumultuando a vida de Jó. E Jó se manteve na sinceridade, na integridade com o Senhor. Glória a Deus. Satanás tirou os seus filhos, mesmo assim Jó glorificou. Satanás tocou no seu gado, mesmo assim Jó glorificou. Satanás tocou na sua casa, mesmo assim Jó continuou sincero. Satanás tocou na sua família, Jó manteve-se sincero. É como diz a irmã aqui, irmãos, é o que eu sempre falo. Vocês acham que o adversário da nossa alma vai ficar sentado, olhando você receber o milagre de Deus e não vai fazer nada, igreja? Você está pedindo há muito tempo uma vitória e de repente a mão de Deus ela é estendida sobre a tua vida. Você acha que o adversário vai ficar sossegado, igreja? Não vai. Mas o que tem que prevalecer na minha vida e na sua vida é a sinceridade. Aleluia, com Deus. o Senhor. Senhor, eu não consigo. Como diz a irmã, o primeiro dia dela aqui. Senhor, eu não consigo. Eu não sei, Senhor. Senhor, olha, eu vou ali naquela porta procurar emprego. Mas o Senhor sabe muito bem que se for pela minha força eu não consigo. Mas se viu o teu anjo lá já para trabalhar, para agir. Seja sincero, irmão. Senhor, olha, eu fiquei triste com essa situação, mas lá no meu coração, seja sincero, irmão, porque eu vejo por fora, Deus te vê por dentro, irmão. Deus, Ele te vê dentro da tua entranha, antes de você nascer, o Senhor já tinha formado você osso por osso dentro do ventre da tua mãe, irmão. E nessa noite Ele disse para nós, seja sincero. Seja sincero. Senhor, eu não quero. Seja sincero. Irmãos, Deus gosta de homens e mulheres de Deus, irmão, que tem integridade. O que quer dizer com isso? Deus gosta de homens e mulheres de Deus que questionam em certas situações. Aleluia. E seu joelho fala, Senhor, eu não quero. Aí o Senhor fala, mas eu quero. Senhor, eu não vou, mas você vai. Porque, irmão, nós não somos robô. Deus não quer robô, não, irmão. Robô já basta essas máquinas que estão vindo aí, ó. O futuro já está imaginando essas máquinas. Nós temos que ser homens e mulheres de Deus que vê o nosso Deus não lá em cima, só lá no trono. Vê Ele do seu lado, contemplando a sua dificuldade. Vê Ele do seu lado, que você pode chamar Ele e falar, senta aqui, Senhor. Vamos começar nós dois. Aleluia. Senta aqui, Espírito Santo. Me ajuda a ser sincero na tua presença. Arranca de mim a vanglória, arranca de mim o eu, arranca de mim o poço, arranca de mim o nariz empinado, arranca de mim a ousadia. O verdadeiro cristão, irmãos, a pessoa que verdadeiramente diz que acredita em Deus, ele tem que ser sincero. Aqui dentro do seu peito tem que bater o peito de Cristo. A sua mente tem que ser de Cristo. É o que eu sempre falo. Algo que acontece quando ele descer, eu não falo só para o cristão, eu falo para qualquer
Aleluia, Deus. Porque, irmãos, Nos ajuda, o Pai. nosso coração, ele é terra fértil. E tudo que cai dentro dele faz o quê? Se caiu bem, vai florescer. Se caiu mal, vai virar coisa ruim. E tem muita gente, irmão, que está deixando dentro do seu coração dar plantio de coisa ruim. Não deixa. Na hora que vir, você fala, Jesus, aqui não, me protege, Senhor. Então, primeiro ponto, Jó era sincero. Olha que interessante, olha para você ver, olha, Jó era um homem sincero. Uma pessoa sincera, o que é uma pessoa sincera, irmão? É alguém que se exprime sem artifício, sem intenção de enganar, sem disfarce. Em 1 Crônicas 29:17 é dito que Davi agia com sinceridade e reconheceu que Deus se agrada da sinceridade do nosso coração. Davi tinha intimidade com Deus, irmão. Ele pegou e falou, Jesus foi. Esse tentou esconder. Jesus, eu pequei. Senhor, melhor dizer, Deus, eu pequei. Rasgou-se, dobrou o joelho e reconheceu que pecou, igreja. Não adianta esconder daquele que tudo sabe, daquele que tudo conhece, irmão. Não adianta. Não adianta. Ou você vive para Deus ou você não vive. Ou você está dentro ou você está fora. No mundo espiritual existem dois lados. Ou você vem para Cristo ou você fica lá. Não tem meio termo. Olha para você ver o que diz a palavra seguinte. Em Filipenses 2,15, Paulo afirma que devemos ser irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus culpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandece como astro na luz. Gente, a cada dia que passa esse mundo está terrível. O que era normal se tornou anormal, o que era normal se tornou normal. Mas a Bíblia diz que nós temos que entender o quê? Nós temos que ser luz. Aleluia. E sal para temperar. Se for muito salgado, salga a comida. Se não tiver nenhum sal, deixe sosso. Por isso que a Bíblia diz, tem que ser temperado. Ninguém é melhor do que ninguém. Ninguém é santo demais. Eu sou. Não. Se não for a glória de Deus, como diz a palavra de Deus, se não for o Espírito Santo de Deus, se não for a misericórdia de Deus, o que eu e você é? Um monte de pó, um monte de cinza que está lá dentro, você morreu, caiu, e o único lugar que você vai parar é dentro de uma tumba fria. Só isso. Mas quando você reconhece que não há outro Deus como Deus, Ele faz parte da sua vida. E eu não sei qual o seu estado nessa noite, mas o Senhor diz para mim e para você: seja sincero, pede para Ele, proclama para Ele nessa noite: Jesus, eu preciso do teu milagre. Aonde eu preciso, o Senhor consertar em mim, o Senhor conserta. Aonde eu preciso, o Senhor fazer, o Senhor faz. Olha o segundo tópico, irmão, que Jó era. Ele era um homem reto. Ele sabia, irmãos, que aquele agir que estava acontecendo ali, que seus filhos estavam morrendo, que o seu gado estava desfazendo, ele sabia que Deus nunca ia desamparar ele em momento algum. Deus nunca ia deixar ele perecer em momento algum. Porque, irmãos, uma coisa eu te falo: Deus nunca deixa você passar algo que você não aguenta passar. Tem pessoas que vivem e falam assim: irmã Alexandre, eu não vou aguentar passar. Vai, porque não tem prova. O Senhor nos diz que não tem prova, que você não aguenta passar. Aleluia, Deus não Deus. permite. Talvez hoje você está tendo uma situação que você fala: eu não vou dar conta. Nessa noite o Senhor Jesus diz para mim e para você: seja sincero, seja reto, mantenha a sua posição diante de mim, ouve a minha voz e entenda que se eu estou com você, quem será contra você? Meu Deus. Quando diz que Jó era um homem reto, olha para você ver. Uma pessoa reta é alguém que age com integridade e imparcialidade. Uma pessoa reta é aquele que é imparcial, é aquele que é íntegro, é aquele que sabe entrar na igreja e sabe sair. Você entendeu o mistério essa noite? É aquele, irmão, que quando o adversário vem aqui no ouvido, vem no outro ouvido, você já está blindado com a glória e com o Espírito. Aleluia. Porque você sabe que quem tirou você do mundo foi Cristo. Glória a Deus.
Você sabe que não vai ser palavra vã que vai jogar você lá fora. Você sabe que não vai ser palavra vã que vai fazer você desistir do projeto que Deus tem na sua vida. Quando você é uma pessoa reta, você entende o que é o certo e o que é errado. E nessa noite o Senhor Jesus, ele diz que Jó era um homem reto. Em Hebreus 12:13 a palavra diz assim, irmãos, nos aconselha dizendo assim: fazeis vereda direta para os pés, para que os que manquejam não se desviem inteiramente, antes seja sarado. Paulo afirma que devemos revestir-nos do novo homem que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Então devemos a cada dia, irmão, revestir do Espírito de Deus. Sabe por quê? Quando você aceita o Senhor Jesus, o seu velho homem, quando você batiza, ele morre e ressurge um novo. Mas você acha que aquele velho homem vai parar de te perturbar? Você não. Ele vai ficar o tempo inteiro do seu lado ali, tentando te incentivar a voltar às velhas manias, às velhas coisas do passado, a fazer algo para desagradar o Senhor. Mas nessa noite o Senhor, dentro da sua palavra, ele diz para mim e para você: mantenha a sua retidão com o Senhor, que aonde você passar, a mão de Deus está. Aleluia. Mantenha o seu posicionamento com o Senhor. O que você aprendeu? O que você entendeu? E digo mais uma vez, não falo só para cristão, falo para todos. Mantenha a sua retidão. O que é certo diante de Deus? O que é certo diante da palavra? Não o que é certo diante do costume da igreja, mas o que é certo diante da palavra. Nessa noite o Senhor Jesus diz para nós: seja sincero, seja reto, mantenha a sua integridade com o Espírito Santo. Eu consigo, eu consigo, eu não consigo, eu não consigo. Eu dou conta, eu dou, eu não dou conta, eu não dou, irmãos. Não é feio. É feio você ser uma pessoa que não é sincera. É feio você ser uma pessoa que diz ser uma coisa e não é. Isso é feio. É feio você prometer e não cumprir o que você prometeu, porque está fora daquilo que Deus está na sua palavra. Aleluia. Olha o que nos diz a palavra do Senhor, irmãos. Mais à frente diz assim, olha, o terceiro tópico: Jó era um homem temente a Deus, sincero, reto e temente a Deus. Igreja, a pessoa que é temente a Deus precisa de ninguém falar nada com ela. Eu costumo dizer que quem é temente a Deus, ele sente tanta glória, tanto temor, tanta unção. Ele tem tanta intimidade. Aleluia. Com o céu, que até para ele pôr um sapato no pé, ele pergunta ao Espírito Santo: você está bom? Irmã, você está doido? Estou não. Aquele que tem intimidade com o céu, aquele que é temente com o céu, ele não anda segundo as concupiscências do mundo, mas ele anda segundo a glória de Deus. Aleluia. Ele anda segundo as diretrizes da terra, mas ele anda segundo o Senhor dos senhores e o Deus dos deuses. Glória, glória, aleluia. Aquele que tem uma integridade com Deus, aquele que é temente a Deus. Olha o que diz a palavra: Jó era um homem temente a Deus, que temia a Deus, era uma pessoa que reverenciava a Deus e reconhecia em todos os seus caminhos. No Salmo 121, primeiro, a palavra de Deus diz assim, o salmista diz assim: bem-aventurado aquele que teme o Senhor e anda nos seus caminhos. Irmão, não tem dois termos. Tem dois caminhos, não tem dois termos. O céu, o inferno. O certo, o errado. E a Bíblia diz que aquele que teme ao Senhor sabe qual caminho que ele deve passar. Aquele que teme ao Senhor conhece que isso é certo, aquilo é errado. Aquele que teme ao Senhor, aonde ele chega, a glória de Deus chega junto. Aleluia. Nessa noite o Senhor chama nós, dizendo para nós assim: olha, como você tem estado nessa terra, como luz ou como sal destemperado? Como luz ou como
alguém que não conhece nada do céu e acha que conhece. Estamos vivendo tempos onde existem pessoas que dizem que têm uma integridade, mas não tem. Sabe por quê? Como diz a irmã aqui, o maior exemplo para a salvação dentro da nossa família, ao nosso redor, sabe o que é? É o exemplo dentro da nossa casa, é o exemplo em nossos irmãos. Nessa noite Deus traz essa orientação dizendo para mim, para você assim, olha, teme ao Senhor. Você crê nessa noite que você está aqui, você não veio para a igreja à toa. Você crê que na hora que você entra naquela porta ali, você não entra à toa à igreja. Como diz a irmã, ela estava fazendo a obra, Deus estava guardando a família dela, e nessa noite Deus está enviando anjos. Oh, glória, aleluia! Se você crê nessa noite, toma posse daquela porta aberta nessa noite. Alguém disse para você, se eu fosse você desistia. Não desiste. No dicionário de Deus não existe desistência. Diante da presença de Deus não existe desistência. Existe confiança, determinação, fé. Oh, glória, aleluia! É para aqueles que sabem que Deus é fiel. Em João 12, 28, em Hebreus 12, 28, é dito que devemos servir a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor. Reverencie a Deus a cada dia na sua vida. Seja reverente. Jó era um homem que consagrava tudo que vinha à tua mão. Jó era um homem que consagrava a casa, os filhos, a sua vida, a sua família. Jó era um homem temente ao céu. Glória a Deus! Presta atenção. Ele era temente ao céu e passou tudo isso que ele passou. Imagina, irmão. Quando nós passamos uma provinha desse tamanho, nós já falamos, Jesus, eu vou morrer. Eu vou sair da igreja. Cadê o Senhor que eu não estou vendo, Jesus? Nessa noite o Senhor Jesus, ele diz para mim e para você, senhora, para de olhar para os seus problemas um pouco e olha quem está te colocando no colo. Para de olhar para as suas dificuldades. Meu Deus! E olha como você está sendo carregado pela mão do Altíssimo, daquele que guarda a tua casa. Aleluia! Glória a Deus! Tem hora que a fadiga do dia a dia, que a angústia do dia a dia, irmãos, tenta cegar-nos, dizendo, gritando para nós, cadê o seu Deus? Nessa noite o Senhor Jesus diz para mim e para você, Ele está aí, ó, abraçadinho, Espírito Santo abraçadinho em você. Sabe aquelas lágrimas de madrugada? O Espírito Santo está colhendo tudo. Sabe aquela palavra ofensiva? O Espírito Santo está vendo tudo. Sabe aquela porta que todo mundo já falou que está fechada e só um milagre para acontecer aberta? Nessa noite o Espírito Santo com a chave do céu, ele abre a porta e fala, entra por ela. Aleluia, Deus! Para cumprir as suas promessas. Nessa noite o Senhor Jesus diz para nós, homem que se desviava do mal, o outro todo. Jó era um homem que aonde ele via o vento ali, ó, irmãos, entenda. Onde ele via as gracinhas do adversário, ele já se desviava, porque ele estava ligado no céu. Irmã, nessa noite o Senhor Jesus chama nós para nós dizer para nós assim, liga no céu e desliga um pouco da terra, minha querida. Liga no céu, o laço está armado, o papai está falando comigo, com você, assim, ó, desvia dele. Tem pessoa que tem coragem de falar assim, igreja, eu sou muito. Aquilo ali não me pega nem. Satanás está debaixo do meu pé. Tem gente que faz assim ainda, igreja. Irmão, não dando glória para o Satanás nem para o adversário da nossa alma, porque ele não merece. Mas, irmãos, enquanto nós estiver aqui na terra, nós estamos sujeitos a situações como essa. Então, não acha que você está vulnerável, simplesmente não acha que você é uma pessoa blindada, não.
pode ser uma pessoa guardada. Agora, enquanto você estiver aqui debaixo nessa terra, todas as provações que sobrevierem, você está sujeito a passar. Então, nunca acha, irmãos, que o adversário nunca vai ter poder sobre você. Entenda o que eu quero dizer, não é heresia, entenda o que eu quero dizer. A mão de Deus nos guarda o tempo inteiro, mas desde que ele você não dá lugar, né, irmãos? Tem pessoa que pede Deus a proteção de Deus, mas o laço está ali, ó. Aí ele vai lá pelos dois pés dele no lado de cima. O que o adversário vai fazer? Puxar. Nessa noite o Senhor Jesus diz assim como Jó desviava do mal, desvia do mal. Deus está falando com uma pessoa aqui. Você já viu o laço amado? Você está fazendo desse jeito assim, ó. Presta atenção. Ó, o laço está lá, você está fazendo assim, ó. Nessa noite Deus manda dizer para você: desvia. Desvia. O Senhor está gritando dentro do teu coração. Aí você está pensando assim: não, eu acho que é a imaginação da minha cabeça. Não é. É o Espírito Santo dizendo para você: se você cair, você não vai levantar fácil. Meu Deus, aleluia. Essa noite o Senhor Jesus, ele diz assim: olha, Jó era um homem que se desviava do mal. Quem se desvia do mal é uma pessoa que evita e foge de toda a aparência do mal. Em Jó 28, o próprio patriarca diz que a verdadeira sabedoria é apartar-se do mal. Irmão, não pensa que você é poderoso, não. Ai, Jesus. Não pensa que você é o Superman, não. Não é não. Não é não, irmão. Quando você estiver aqui na terra, você está sujeito a cair, você está sujeito à provação, você está sujeito a passar situação difícil. Seja sábio nessa noite, desvia do mal, desvia do foco do adversário. Se o foco está ali, passa para cá. Como você faz isso, irmão? Debaixo de jejum, oração e busca. E o principal, você viu que eu falei? Jejum, oração e busca. E sabe qual é o principal, irmão? Vigilância. Tem gente que ora 3, 4, 5, 10 horas, mas na hora de vigiar, não vigia isso aqui. Eu falo para nós todos, em todo sentido. Temos que vigiar. O adversário vem matar ou vai destruir, mas o nosso Deus, ele vem para dar vida e vida com a... Aleluia, glória a Deus. O adversário, ele veio para destruir, mas o nosso Deus veio para aumentar a nossa vida, aumentar a nossa paz, aumentar tudo de bom sobre a nossa vida. No próximo ponto, a palavra de Deus diz que Jó era um homem paciente. Ele ficou conhecido na história universal como o próprio emblema da paciência. Uma pessoa paciente é alguém que suporta as provações. Não pensa comigo. Tudo perdido. Nós já estamos concluindo. Tudo perdido. Filho, riqueza. Irmão, se você ler no início do livro aqui, você vai ver que Jó era o homem mais rico do Oriente. Irmãos. Era um homem muito rico, muito rico. Ele tinha riqueza espiritual e tinha riqueza material, irmãos. Você vê mais uma vez que não é pecado, não, da igreja. Você buscar riqueza material não é pecado, não. A Bíblia diz: buscai primeiro o reino de Deus e as demais coisas serão acrescentadas. Mas tenha força para você trabalhar e buscar o que você quer. A palavra de Deus nos diz, irmãos, se você for observar, que Jó passou por tudo aquilo, perdeu tudo, a ponto de se assentar no meio de um monte ali de cacos de cinza e pegar um caco de telha e começar a raspar. A Bíblia diz que deu-se uma chaga em Jó, o toque ali do adversário, sucumbiu uma chaga em Jó, que a chaga ela culminava o corpo de Jó todo, irmãos. Pensa, uma coceirinha no pé da gente já fica desesperado, irmão. Imagina você noite e dia, com feridas no corpo, e coçando para lá, coçando para cá, e vendo aquilo ali, sabendo, irmãos, que Deus está com você ali, sendo paciente para esperar.